Olá! Que delícia estar aqui. Gente, como eu amo apresentar esse programa. E quem sabe aqui que está me acompanhando desde o começo, né, do programa Rainhas na TV, gente, vocês acreditam que eu fiz birra de novo para não querer fazer o programa? Mas ô rainha birrenta, tem alguma rainha aí que é birrenta igual a mim? Gente, eu fiz resistência por mais de 20 anos para criar um movimento exclusivo com mulheres. Deus me chamava para o movimento com mulheres, só com mulheres, há 20 anos. E eu, não vou, não quero. Olha que birra. De onde será que vem isso, né? E aí, eu já fui apresentadora de TV na minha região lá, do Vale do Paraíba, São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, esse é o terceira emissora que me chama para apresentar um programa. E eu falei, não quero não, eu já tenho muito trabalho. Gente, e aí eu fui entender, né? Gente, que delícia que é estar aqui. E quando eu ouço a história de outras pessoas, quando eu estendo a autoridade, o trono da autoridade aqui desse palco aqui para as minhas rainhas, que honra. Então eu me sinto até envergonhada aqui perante vocês, aqui como testemunha, minha rainha Vânia. Mas talvez fique aí para você. Hoje eu acho que Deus pediu para abrir o programa falando da rainha birrenta. Então, se você é uma rainha que faz birra, que Deus já falou com você, já te chamou para fazer um movimento, já te chamou para fazer um programa de televisão, já te chamou para fazer um podcast, um programa de rádio, e você tem, não quero, vai dar trabalho, eu já estou muito cansada. Vamos deixar a birra de lado? Vamos. Segue o meu conselho, eu também sou birrenta, estou em tratamento, estou melhorando e estou aqui fazendo esse programa que tem sido uma delícia desde o primeiro programa. E hoje eu estou recebendo aqui, gente, uma rainha que veio lá de Foz do Iguaçu. Se eu não me engano, acho que é aquele lugar que tem aquelas cataratas, aquelas águas, aquela abundância de água maravilhosa, que é a minha rainha, minha amiga, minha rainha, minha mentorada, Vânia Portillo. Ela vai contar a história dela, mas carinhosamente eu quero enfatizar que ela é fundadora do movimento Reinado Delas. Seja bem-vinda aqui no Rainhas na TV, minha amada. Muito obrigada, Rainha Fabi. Estou muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje para trazer um pouquinho da minha história. Me sinto honrada. Também já fui e continuo talvez sendo a rainha birrenta, então deu certo. Aliás, dizem que nós atraímos o que somos. É verdade. Então hoje é o dia da rainha birrenta, porque de fato acontece muitas vezes de você não querer fazer, mas aí você acaba obedecendo e fazendo. Isso é muito importante. Muito obrigada, Rainha Fabi, pelo convite. Gente, olha, vocês estão vendo essa caixa aqui? Essa caixa, ela já chegou, me deu essa caixa aqui de presente, já tem até o vídeo ali, né, nos nossos stories, depois você pode ver, mas eu não vou deixar de mostrar para vocês. Olha o presente que eu ganhei dessa rainha. Olha aqui, gente, escolhido pelo rei dela, Herbert. Olha que nome de rei mesmo, né, amiga? Olha que linda, gente, para minha mesa de jantar, a mesa de café. Olha aqui que coisa mais linda. Gratidão, amiga, eu amei o presente, viu? Amei de todo o coração. Aqui, ó. Afinal, as minhas rainhas, elas aprendem, né? Não se apresenteis diante dos reis de mãos vazias, né, amiga? Exatamente. E não é o presente, ou o valor do presente. Às vezes pode ser um bilhetinho num guardanapo. Com certeza. Pode ser uma balinha. Pode ser, às vezes, um olhar. Sabe quando aquele olhar que a gente chama, né, de V0, pode ser um abraço. Uma mensagem. Pode ser uma taça de água, como a gente foi servida agora pelos reis aqui, que é da equipe aqui do programa, né? Se preocuparam que eu peguei, falei, nossa, que água geladinha, que zelo. Sim. Isso é um presente de rei. Com né? certeza. Então, gratidão aí pelo presente seu, né? Do seu movimento, do reinado delas. E por você ter vindo aqui. A Vânia Portillo, ela também foi honrada, né, no nosso evento, dia 30 de novembro, agora, quinta-feira passada, no Oscar das Rainhas, as rainhas que tiveram o maior impacto
nos seus movimentos no ano de 2023 e ela também foi escolhida, foi honrada, saiu de lá, veio para cá, depois passou aí o final de semana fazendo mentoria com a Elisângela Freitas, Elis Freitas, né? Lá da equipe da plataforma do Pablo Marçal, e hoje está aqui nos concedendo a honra de poder contar um pouco da sua história e a história do seu movimento. Que delícia! Conta pra gente, amiga, antes do seu movimento, conta um pouquinho. Lá no interior, na minha cidade, que eu vim de Pindamonhangaba, eu moro em Alphaville fazem 3 anos e meio, lá a gente fala assim, você é filha de quem? Não sei se lá onde você mora, assim, mas você é filho de quem? É como se tivesse, ele quer saber, né? Quem que é sua mãe, quem que é seu pai, quem que é sua avó, né? Então, você é filha de quem? De onde vem sua linhagem? Muito bem, vou falar assim um pouquinho aqui sobre a minha linhagem. E antes eu quero dizer que esse aprendizado de não apresenteis a sua rainha ou aos reis de mãos vazias, isso é muito importante. Eu gostei demais dessa apresentação, desse aprendizado, entende? Porque realmente é muito importante quando você dá honra a quem tem honra. Então, é um dos aprendizados que eu vou levar para sempre, e agora eu ensino também. Eu ensino também as minhas mentoradas, minhas alunas, de que isso é importante. E não, como disse a Rainha Fabi, não depende do presente, depende da ação, né? Depende da honra, depende do seu gesto de carinho, de amor e principalmente de gratidão pelo que a pessoa faz por você. E a Rainha Fabi tem agregado muito, muito na minha vida. Então agora eu quero falar um pouquinho, né, de quem sou eu, filha de quem, né? Eu sou filha de Silvia e Alfeu, sou filha de pais separados, então acredito que isso também é bastante relevante contar. E eu conheci meu pai, Rainha Fabi, eu vi meu pai pela primeira vez aos 35 anos de idade. Porque eu procurei, né? Eu procurei por 3 anos até encontrá-lo, porque eu queria saber quem era esse homem, né? Uau! E eu então vi ele pela primeira vez, depois foram alguns minutos e passaram-se 10 anos quando eu consegui vê-lo outra vez. E foram por mais umas horinhas, aumentou um pouquinho o tempo mais com o meu pai. E hoje eu venho trabalhando essa questão de aproximação com ele. Já tenho conseguido bastante, não totalmente ainda, porque é um processo, né? Então as pessoas têm que entender que isso não é do dia para a noite que acontece. É um processo e a gente deve respeitar o processo. Não sei se você concorda com isso. Exatamente. Cada um tem um processo, seu tempo e tudo bem. E isso constrói a nossa história, isso constrói os porquês dos longos anos das nossas vidas, né? E desde então, com o passar do tempo, eu fui uma pessoa assim, Rainha Fabi, que eu sempre quis saber mais e mais. Eu sempre, desde pequena, eu quis saber mais e mais. Embora, às vezes, você taxada por algumas palavras que te ofendem, não é que te ofendem, que te machucam um pouco, por exemplo, tonga, que eu era tonga, que eu era isso, sabe? Aquelas palavras que... Eu recebia isso também. Que atrasa de uma certa forma e dentro de você quer conquistar, você tem uma visão, sabe? A gente já falou muito ontem sobre vista e sobre visão, né? A diferença que está aí entre a vista e a visão. E eu tinha sempre aquela visão, sabe? De alcançar, de atingir os meus objetivos. Eu sempre sonhava, eu sempre sonhei. Sabe, Rainha Fabi, quando eu era adolescente, eu sonhava com a mulher linda que eu queria ser. Eu via meu rosto, eu via o modelo do meu nariz, eu via meu cabelo. E eu queria ser. Eu, de uma certa forma, me achava feia, sabe? Então, eu ficava idealizando aquela menina linda, qual eu queria ser. E acredito que hoje estou bem próximo do que eu queria ser, de verdade. Uau. Sabe, aquilo que eu pensava. Porque vem da alma, né? E começa a trazer para fora tudo aquilo que você idealizou. Exatamente. E aí, passando, e sempre os desafios, e chegando lá, vamos pular uma boa etapa, né? Que não dá para falar tudo, né? Visto que eu sempre procurei conhecimento, sempre procurei atingir os meus objetivos, e quando chega... E eu sempre me perguntava, onde está a falha, onde está o erro, sabe? Por que eu não dou conta, por que eu não consigo? Vai até um determinado ponto e não dá certo, sabe? E quando foi em 2020, eu cheguei e falei para uma amiga minha, dia 8 de janeiro,
Exatamente, 8 de janeiro, 8 de janeiro de 2020. De 2020. E todos esses anos eu sempre, né, procurando acertar e não tinha esse sucesso. E em janeiro de 2020, no dia 8 de janeiro, às 7h30, mais ou menos da manhã, sei até o horário, que eu cheguei na casa de uma amiga e eu disse para ela, amiga, eu não aguento mais a minha vida. Eu não aguento mais. Aí eu comecei a pontuar os meus pontos positivos, né, para ela. E eu falei, eu sei, eu usei essa expressão, eu sei que é só uma travinha que precisa puxar e a porta vai se abrir. Falei, mas aonde está a trava? Eu disse para ela. E aí foi onde ela me apresentou, meu primeiro mentor, que é o Pablo Marçal, posso falar, né? Meu primeiro mentor. Dá que honra quem tem honra, né? Exatamente. E aí ela me fez uma pergunta. Ela falou, Vânia, eu quero te apresentar dois. Ela falou, você conhece Pablo Marçal? Eu falei, nunca nem ouvi falar. Aí ela disse, então eu vou te apresentar agora. E essa minha amiga é de atitude. Ela se levantou na hora, já foi pro YouTube e pegou lá e me apresentou e falou, tenho 2 vídeos para você escolher, para você ver agora. Aquele dia era o dia do meu cardiologista. Eu perdi o cardiologista, nunca mais voltei. Não foi aquele dia, não. Nem voltou mais. Não, nem voltei mais e você tá foi tudo curada certo. do coração aquele dia. Tipo isso, né? Acredito que sim, plenamente. Aí ela falou assim, ó, olha só a importância. Ela falou para mim, o qual você quer ver? A causa ou como fazer riqueza do zero? E a minha resposta para ela foi, se eu não sei onde está a travinha, como que eu vou fazer riqueza do zero? Eu quero a causa. Parabéns. E aí, ó, gente, eu assisti a causa intensamente por 3 vezes seguido. Eu fiquei assim Rainha Fabi, tinha coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu nunca tinha escutado coisas que eu nunca tinha ideia que existia. Mas tem um detalhe, você estava procurando. Eu estava procurando. E a Bíblia até fala, quem procura, acha. Quem bate, abre. Né? Você estava procurando, você sabia que uma hora ia encontrar. Exatamente. E aí eu assisti ali a causa e eu falei, meu Deus, isso existe. Há uma esperança. E aí aí já adquiri a mentoria dele em março, no mesmo ano, mas aí eu maratonei ele. Maratonei ele. Era dia e noite, sabe? Fui vendo todos os vídeos dele. E aí você já quer transbordar, né? Você já não quer só pra você. Você fala, meu Deus, fulano, ciclano, beltrano precisa saber disso. Exatamente. E aí em março eu adquiri a mentoria dele, que é o F10K, né? E o objetivo dele era atingir 10 mil famílias, né? E eu tive a honra, o prazer de estar entre essas famílias. Carrego a pulseirinha dele ainda hoje, tenho aqui. Aqui a pulseirinha dele, que é da mentoria ainda. É o pertencimento da mentoria. Exatamente. E aí eu só fui buscando conhecimento e aplicando. Porém, sabe o que eu falo? Que eu era tão cascuda, tinha tanta casca, que o processo se prolongou muito, sabe? E quando eu adquiri a mentoria F10K, foi com um pensamento de enriquecer assim do dia para a noite. Literalmente, eu pensava, sabe? Por conta da escassez, da falta, de ver as coisas acontecendo na vida dos outros e não na minha. E eu pensei que era assim. Aí quando você entra na mentoria, você vê que não é bem assim. Você precisa aprender. E tem um enriquecimento de dentro para fora também, né? Tem uma faxina, tem uma limpeza. Claro. Foi o que aconteceu, porque você adquire com um objetivo, você entende que não é bem assim. E foi isso que eu falei. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Aí eu fui entender sobre a verdadeira identidade. Eu nunca tinha escutado que existia uma verdadeira identidade. E aí eu me aprofundei, eu já gostava, né? Aí você mergulhou. Mergulhei e desde então eu continuo ainda, né? Sendo mentorada do Pablo, nunca mais deixei de ser mentorada dele. E fui adquirindo, aí ali, o que ele fez, foi fazendo dentro de mim, foi uma limpeza interior.
entende? E depois eu falava, agora eu preciso de um mentor para isso, agora eu preciso de um mentor para aquilo. E aí eu adquiri a mentoria do Jonas também. Aí Jonas o Cass, Jonas né? Um Cass. abraço para você, Jonas. Um abraço, Jonas Cass também, né? Que pode ver esse programa. E sou aluna dele também. Aprendi muito com o Jonas Cass. E aí fui aprendendo aqui, lá e lá, e até que eu fui apresentada a você por uma amiga, outra rainha, né, Elisângela Portes. Falamos dela hoje de manhã. Um beijo para você, rainha, que me apresentou a Gláucia Parron, que teve aqui de manhã, e também me apresentou Elisângela. A Elisângela tem uma alma, um coração que, quando ela viu, ela conheceu o meu trabalho no Movimento das Rainhas, acho que há bem mais tempo, acho que mais ou menos uns 2 anos que ela caminha dentro do movimento. E ela tem essa sensibilidade de, poxa, fulana precisa disso. Ela apresentou também Leandra Mendanha, que é uma das minhas rainhas, uma das minhas mentoradas. Então eu te honro, Elisângela, por esse coração. E saiba que cada rainha que você ativa, que você traz para perto e que são transformadas, você, Elisângela, terá galardão na vida de cada uma delas e de cada uma que elas transformam. Então, por exemplo, ela trouxe você, trouxe a Gláucia, trouxe a Leandra. Imagina quantos galardões você vai ativar nas pessoas. Olha que multidão de galardão essa rainha. Então eu te honro, muita gratidão aí por tudo que você tem feito na minha vida, mas principalmente na vida dessas rainhas. Com certeza, eu também quero agradecer a Elisângela, agradecer muito mesmo, porque foi um domingo que eu estava na mesma situação da outra amiga, né? Com bastante conhecimento, sabe? Mas meio enrolada as coisas, sabe? E aí eu liguei, num domingo liguei para Elisângela e começamos a conversar. Eu comecei, como é minha amiga, né? Eu comecei a dizer para ela as dificuldades que eu estava tendo. E ela falou, você conhece a Fabiana Araújo? Eu falei, não conheço. Ela falou, você precisa conhecer a Fabiana Araújo. Ela tem o dom de fazer o movimento das mulheres crescer. E aí ela disse o nome do seu movimento, que era o movimento das rainhas, né? Ela falou, ela tem o dom de fazer os movimentos das rainhas crescer. E me passou logo o seu contato. No mesmo dia eu já mandei mensagem e ela disse, se ela demorar a atender, não se preocupe que ela vai atender. De fato, foi como a Elisângela falou. E foi aonde eu marquei com você e comecei a entender. Foi onde você disse para mim, eu gostei muito das palavras que você trouxe. Foram várias, na verdade, né? E uma delas foi que você, a primeira que me abriu aquele desejo de caminhar com você foi que a sua especialidade era encontrar diamante negro em pedra preta no escuro. Falei, meu Deus, isso é o que eu estou procurando. E depois disso, você me falou também sobre o fermento e o bolo. Foi. Pode muito falar? Especial. Pode continuar, pode continuar. Tá aí, lindo você. Ela falou sobre o fermento e o bolo, né? Que as pessoas, elas não querem saber, você não tem que chegar dizendo para as pessoas que você vende o bolo, compra o bolo que tem fermento. Não é necessário, você pode comprar que tem fermento. Então, isso me chamou muita atenção também e, de repente, era o que eu estava fazendo. E aí, a gente marcou um diagnóstico, é assim que se fala, né? E ela, quando a gente conversou, ela disse para mim que era como se eu tivesse toda a estrutura do circo, porque eu sou bem mentorada, né, pelos outros, bem, né? Muito bem. E assim, carrego bastante, pela graça de Deus, bastante conteúdo, assim, enriquecedor, mas eu não estava sabendo montar isso. Eu posso dizer de duas formas, nem montar o bolo e nem montar o circo. E ela disse para mim, Vânia, você tem tudo. Você tem a barraca, você tem os palhaços, você tem o malabarista, tem tudo. Você só precisa aprender a montar essa barraca. Está tudo no chão. E, de fato, estava tudo no chão. Eu não estava sabendo levar isso. Embalar isso, né? Embalar de forma atraente. Até eu me lembro, se ela me permitir fazer uma consideração, porque ela trabalha com o emocional, trabalha com a identidade da mulher. Só que o que acontece? As mulheres, a maioria, não vou generalizar, mas a maioria
estão doentes, mas elas não querem que você chegue para ela e fale, olha, você está doente nisso, né? E eu quero te tratar nisso, você está doente emocionalmente. Porque as mulheres, às vezes, elas têm tanto problema, carregam problema com o marido, com o filho, com tudo, e às vezes a falta de dinheiro, falta de recurso, problema na família, na escola dos filhos, que ela não consegue parar para olhar para ela. Então, quando a gente aponta, ela fala, esse é o último que eu vou cuidar. Eu tenho que agora fazer dinheiro, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que arrumar um trabalho, minha empresa está caindo, meu filho está indo mal na escola. Então, na verdade, ela não quer ser tratada, que alguém chegue para ela, olha, eu tenho a receita emocional para você. Né? E aí foi a hora que eu falei para ela, não tem problema, coloca o emocional é o principal. Isso de todos os movimentos. Só que ele é o fermento, ele pode estar lá dentro do bolo, ele não é o mais atraente. O que enche os nossos olhos? O sucesso, a fama, o dinheiro, encontrar um grande amor, ser feliz no amor, né? Ai, meu Deus, se eu pagar essa mentoria, eu vou encontrar o amor da minha vida. Não é assim? E aí foi isso que ela entendeu, né? De pegar aquele que ela ofertava o melhor. Era o melhor diamante dela. Só que aquele diamante tinha que estar dentro do bolo. Era o fermento, era o último. Põe os ovos, o trigo, o açúcar, o chocolate, o caramelo e faz. Por último, se não colocar o fermento, não vai adiantar nada. Só que as mulheres, falo das mulheres porque nós temos um movimento de mulheres, a maioria ela não quer saber disso primeiro, ela não paga por isso de primeira. Então tem que ter uma outra estratégia atraente para ela vir, para ela querer, e lá dentro a gente põe o fermento no final. E foi isso que você entendeu naquele primeiro, aquele foi um diamante que eu te dei de presente, você ainda não tinha decidido pela mentoria. Uhum. Acho que ali foi o dia que você decidiu e falou, agora eu vou fazer a mentoria com ela. Exatamente, exatamente. Foram essas palavras que me atraíram para eu falar, não, é isso que eu quero. Né? É isso que eu quero. E aí, voltando um pouquinho para o que você tem um movimento, o nome do seu movimento, que é lindo, 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 que você começou um trabalho, como chamava o movimento? Mulher Virtuosa do Reino. Mulher Virtuosa do Reino. E o que eu falei para você sobre isso, sobre esse reino, por exemplo? Que remete à religião, né? Remete à igreja, e aí isso, de repente, não é o que as pessoas estão procurando. Embora não remeter, não quer Embora dizer... é o fermento que a gente leva depois, né? Exatamente. E aí, acabei dando uma modulada nessa imersão, trazendo Mulher Virtuosa Reina, né? Mudei o nome do evento, você já ajustou e já colocou ajustei. Mulher Virtuosa Reina, né? Para abrir o funil, né? Para atingir outros tipos de mulheres. Exatamente. E aí a Rainha Fabi, eu estava justamente com uma imersão agendada quando eu adquiri a mentoria dela, e ela me passou vários insights, vários ensinamentos ali para eu aplicar. Apliquei, deu super certo, foi um arraso a nossa 4ª edição, e eu já te agradeço por isso, porque foi muito, muito lindo. E eu coloquei Mulher Virtuosa Reina. Então, isso, elas sentiram esse desejo de reinar. Mas esse ficou o produto da imersão. Mas o movimento... Um dos produtos da esteira, né? Isso. Mas o movimento em si lá do Instagram é o Reinado Delas .oficial. Que agora que a gente está trabalhando, né, esse movimento, e que a Rainha Fabi está me trazendo, né, todo o ensinamento de como fazer isso, e está sendo muito bom. E o que eu gosto, Rainha Fabi, é que não tem regra nas nossas agendas de mentoria, sabe? Eu gosto disso, não tem regra. Você agenda um dia ali, de repente não deu certo, tivemos um contraponto, nenhuma cobra uma da outra, né? A gente entende... Até porque somos rainha, né? Se não for para ser livre, eu acho que não faz sentido com toda a trajetória nossa, que a gente já tem tantos outros compromissos, né? Exatamente. E aí vocês podem se perguntar, tá, Vânia, o que você faz com essas mulheres? Exatamente aquilo, a necessidade que eu tinha, que eu não sabia. Eu não sabia da minha identidade.
Então, hoje eu trago realmente isso para ela, para que elas... Eu acredito que para você atingir os seus objetivos, se você não sabe realmente quem você é, para que você veio, que todos nós viemos por algo nessa terra. Nós não viemos a passeio, não viemos por acaso. E quando eu entendi isso, que existe uma verdadeira identidade, que você precisa saber quem você é de fato. E quando você sabe, quando você tem essa cura interior dentro de você, quando você tem esse controle emocional, aí sim você vai atingir os seus objetivos. Tem que começar aqui por dentro. Então, hoje eu faço tanto mentoria com mulheres, trazendo esse conhecimento para elas, e a imersão também, que a gente faz 2 vezes por ano. E você consegue entender que aquilo que era a sua necessidade, que era a sua dor, é o que você vai trazer para curar outras pessoas. É exatamente sobre você, você traz para as outras pessoas. É como se fosse aquilo que era a sua, talvez a sua pior dor, aquela que te fez sofrer, te fez chorar. Ele passa a ser um bálsamo para outras pessoas. A sua cura passa a ser um bálsamo para curar outras pessoas. E é como se fosse um método, amiga. É tipo assim, olha, essa é a receita. Encurtar o processo de cura, né? Porque às vezes tem gente que nem eu, demorei muitos anos para ser curada, né? Ainda tem, claro que a gente vai passar a vida toda, precisa melhorar algo. Mas quando a gente atinge e chega numa mentora como você, não é a minha especialidade, né, de comportamento, de emocional, mas eu passei há 15, 18 anos atrás, e foi justamente isso que eu acredito que me trouxe aqui onde eu estou, indo para onde eu estou indo, quando eu decidi que eu precisava de ajuda, que sozinha eu não conseguia, né? Eu não sabia também a minha identidade, eu não sabia... Pelo contrário, eu me lembro que quando eu fiz uma imersão no ano de 2003, está fazendo 20 anos. E nessa imersão eu tive o primeiro encontro comigo. Sabe quando o primeiro encontro com a sua identidade? Nem sabia também, igual você, não sabia nem o que era identidade. E ali eram 30 pessoas, e com todo respeito aqui a quem está assistindo, pelo que eu vou falar, mas a hora que eu tive o primeiro encontro comigo, eu vomitei de mim na sala junto com 30 empresários. Eu vomitei na frente deles. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso. Esse livro vai sair em 2024, Quando Eu Vomitei de Mim. Uau! Esse é o título do livro, Quando Eu Vomitei de Mim. Porque às vezes a gente está tão cheia da gente mesmo, ou de tudo de, sei lá, não sei, eu acho que na minha ocasião era de ruim que estava dentro de mim, que aí aquela hora que eu me vi, eu me coloquei para fora. E ali começou a minha jornada, e ali eu vi que sozinho eu não ia conseguir. E aí eu ainda não conhecia a Vânia, né? Então eu fui adquirir mentores emocionais, comportamentais, que cuidaram de mim, cuidaram da minha mente, fizeram eu entender a minha identidade. Eu fui viver o processo, né? Tem um processo. Eu pensava que eu ia estralar os dedos e eu ia simplesmente comprar uma mentoria, e no dia seguinte eu estava com a identidade estabelecida, plena, resolvida e milionária. Era assim que eu também imaginava. E não foi bem assim. Mas eu escolhi viver o processo. E que sozinho, eu não vou dizer para você que é impossível, né? Quem está nos assistindo aqui. Mas quando você tem um mentor emocional, uma pessoa que cuida da sua identidade, que vai sentar com você, como a Vânia, que vai fazer um diagnóstico emocional com você, que vai cuidar, que vai entender você, porque ela viveu tudo isso. Ela já sabe aonde, que buraco você não precisa pisar, né? E aí quando você passa esse processo, tudo que você vai caminhar fica mais claro de entender o processo da sua vida, do seu chamado, né? Como que você vai trabalhar com outras mulheres, que nem você, que tem o reinado delas? Como que essa pessoa que está nos assistindo tem vontade de ter um movimento com mulheres, ou lidera já mulheres, e de repente é uma pessoa doente emocionalmente, carrega um monte de fardos. Ah, Fabi, mas você não tem problema? Tem, a Vânia também tem. Mas é diferente de você saber governar sobre as nossas emoções, né? Então, você que está nos assistindo aqui, eu quero aproveitar
para falar para você, chama a Vânia no direct, chama ela no particular, fala, Vânia, eu gostaria de conversar um pouquinho com você, 10 minutos, 15 minutos, tenho certeza que ela fará isso por você, né? Para você, pelo menos, mostrar para ela o que está acontecendo com você, se você vai ou não seguir, se você vai ou não fazer a mentoria, o processo dela, é um outro detalhe. Mas eu tenho certeza que, assim como eu fiz com ela, entreguei um diamante para ela, eu a ouvi, e hoje nós somos amigas, ela é minha mentorada, ela me ensina também, eu sou mentorada dela, porque cada hora que a gente está junto é uma transferindo a coroa para a outra. Então, aproveita você que está me assistindo aqui, clica aqui, chama ela no direct, se tiver contato aqui do WhatsApp, chama ela no WhatsApp, fala, Vânia, a Fabi falou lá naquele vídeo, eu assisti o vídeo, a Fabi falando do que você faz, porque a Vânia, ela transforma a sua identidade numa identidade real, naquilo que você nasceu para ser. Essa é a sua verdade, né? Que você nasceu, você já nasceu, mas às vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E paralelo a isso, ela também entendeu que precisa ter uma identidade digital. Então, quando surgiu essa necessidade da identidade real e digital, foi quando eu percebi que aquilo que eu descobri para mim, eu também queria que outras pessoas soubessem também, que elas tivessem essa transformação também. E no boca a boca, no pessoal, você alcança muito poucas pessoas. E no digital, você alcança milhares de pessoas. Essa é a importância de você ir para o digital, porque o digital ele não tem fronteira, ele não tem limite. Então você alcança muito mais pessoas. E eu quero também deixar um adendo aqui sobre o propósito. Quantas vezes você se pergunta, como eu me perguntava, qual é o meu propósito? E eu sei que muitas pessoas se perguntam qual é o meu propósito, o que eu vim fazer nesta terra. Então, o seu propósito é exatamente a sua maior dor. Você pode ter mais propósito, mas o seu principal propósito é a sua maior dor. E qual era a minha maior dor? Era de não saber quem eu era de fato e também a repetição de padrão negativo que eu vivi. Se você se lembrar, no início eu falei que eu sou filha de Silvia e Alfeu e pais separados e que eu vim conhecer o meu pai aos 35 anos de idade pela primeira vez. E o que aconteceu? Eu repeti os padrões, porque a própria palavra do Senhor diz, né, que Deus, ele alcança a maldição, ele visita, né, a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. E isso é fato, isso acontece. E quando eu soube disso, eu cheguei a pensar, quando se separou minha mãe, se separou minhas irmãs, só ficou eu cheguei a pensar, só falta eu. Você até declarou isso. Isso, porque eu não tinha entendimento. E tem algo muito forte aqui, porque nós vivemos 5% nós temos 5% de consciência e o restante é inconsciente. Então, eu acabei falando isso, né? E aí, o que aconteceu? Eu me separei, eu tinha 4 filhos e eu me separei há 20 anos atrás, em 2003. Em 2003, eu me separei, o pai dos meus filhos os roubou de mim, os levou de mim, com a ideia de que eu iria atrás. Então ele levou de mim meus 4 filhos, meu bebê tinha 2 anos de idade para 3, e eu fiquei 1 ano e 7 meses sem ver e ouvir os meus filhos pela condição financeira que eu não tinha como ir atrás. Então eu quero dizer para vocês que eu tive a repetição de padrões, né? Passei pela separação também e eu descobri aí o meu propósito, onde eu posso ajudar as pessoas também que elas passam por essa repetição de padrões negativos, as crenças limitantes. É o assunto que eu trago hoje para ajudar as mulheres. E não tem sido só mulheres, mas o meu movimento ele é voltado sim para as mulheres e para que elas entendam que aquela sua maior dor é o seu propósito. E eu descobri aí que é ajudando as pessoas a se descobrirem, a trazer essa identidade
que elas vão conseguir, através da sua cura, ajudar também outras pessoas. E se torna uma corrente de ajuda, se torna uma corrente de transformação. E o meu movimento Reinado Delas, ele é pautado no versículo Romanos 12:2, que fala: mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Então, é esse ponto muito importante. Então, a gente trabalha a renovação da mente para uma razão. E qual é essa razão? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E as pessoas têm uma crença de se Deus quiser e se Deus quiser. E nós trazemos isso dentro da mentoria do Reinado Delas, que a vontade de Deus, ela tem especificamente, ela é boa, perfeita e agradável. Então a gente traz esse conceito para as mulheres, de que a dor dela é o propósito dela, ela pode curar essa dor e convertê-la no seu propósito, e que elas também tenham a consciência de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se ela não está vivendo essa vontade de Deus, ela está em disfunção. E por isso a mentoria, para que ela venha descobrir qual é essa disfunção e que ela possa alinhar ali os seus sonhos, os seus desejos, suas vontades com a vontade de Deus. E aí as coisas tudo flui no caminho delas. Que delícia, Vânia. E essa mulher que está aqui nos assistindo, que quer fazer parte do Reinado Delas, que é de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, porque você tem mentoradas em vários lugares do mundo, do Brasil, né? Tem as mentoradas que são atendidas online. E também participar dos seus eventos. Como que essa pessoa faz para participar do movimento Reinado Delas? O movimento Reinado Delas é pelo Instagram, né? Pode entrar lá no Instagram, mandar um direct, né? Dizendo: quero saber mais sobre o Reinado Delas, que o Instagram é reinadodelas.oficial. E também tem o meu Instagram, que é Vânia Portilho Abreu. Também eu posso estar respondendo por ali. Geralmente nós temos um link, inclusive vou colocar esse link lá na minha bio, para que as pessoas possam ter o acesso direto a esse movimento. E também nós temos a imersão, que é presencial 2 vezes por ano. Geralmente a gente faz em abril e em setembro, também com palestrantes renomados. Inclusive nós temos aí já o convite para nossa rainha Fabi estar nos honrando aí na nossa próxima imersão, que será em abril, né? Vai depender de ela ver aí se ela está disponível para essa data ou não, mas fica aí também já o convite para estar juntamente conosco na imersão presencial. Que delícia. A imersão presencial acontece em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu. Exatamente, Paraná, né? Foz do Iguaçu, Paraná, na terra das cataratas. E quem vai para lá já aproveita fazer um tour nas cataratas, no Paraguai, na Argentina. Nós estamos ali na Tríplice Fronteira. Ali, né? Isso, tudo pertinho. Rainha, que delícia ter você aqui. Quero que você deixe as suas considerações finais. Essa mulher que está te assistindo, que de repente tem uma história semelhante à sua, e que está com a sua identidade, não está com a sua identidade real estabelecida, e ela precisa de ajuda. Deixa um recado para ela. Então, é com muito prazer que eu quero dizer a você, rainha, que passa por essas dificuldades, independente se a sua história é parecida com a minha ou não. Para mim é um prazer, é uma satisfação enorme poder te ajudar, fazer você ressignificar isso tudo, porque há passos. Eu trago também na minha mentoria os 5 tipos de identidade, e você pode ali saber pausadamente, vamos dizer, né, ou minuciosamente, quais são esses 5 tipos de identidade, e você vai sim encontrar a sua real identidade e conseguir atingir os seus objetivos, que de repente está faltando alguém só para te ajudar a encontrar aquela travinha, e para mim é um prazer te ajudar a encontrar essa travinha. E nessas considerações finais, com a permissão da nossa rainha Fabi, eu quero homenagear ao meu filho Malaquias Júnior, que hoje está completando aniversário, e também é uma honra para mim poder parabenizá-lo através dessa TV. Que legal, parabéns aí para o filho da rainha, né? O rei, reinando aí onde estiver, que Deus continue te abençoando. Quero agradecer a você que ficou com a gente até agora na nossa programação, agradecer aqui toda a equipe da TV Barueri, ao senhor Randal, Jonatas Randal, sua família, que preside aqui essa emissora, né? E todo o nosso carinho do Movimento das Rainhas. Se você que ficou com a gente até agora, se quiser me seguir lá no Instagram, @Fabiana Araújo, e o @Movimento das Rainhas, tá bom? Um beijo para você e até o próximo programa.